Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui para mais um dos nossos bate-papos filosóficos. Nos últimos dias eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando sobre as diferenças entre filosofia e religião. Tem diferença entre filosofia e religião? Não tem? São as mesmas coisas? Bom, de cara eu posso dizer para vocês que as diferenças são muitas. As diferenças são gritantes entre a explicação religiosa, as explicações religiosas e as explicações da filosofia para o universo, para a vida, para a dinâmica social, etc. A primeira coisa que a gente tem que perceber sobre religião é que a religião trabalha, as religiões de modo geral trabalham com um conceito muito simples da gente entender. Tudo que existe, o universo, a vida humana, a natureza, as nossas relações, estão determinadas pela força, pela vontade e pelas regras criadas pelos deuses, no caso de uma religião politeísta, seja lá qual religião politeísta for. Então, se você, por exemplo, for para a Índia, hoje, pegar um avião, descer lá na Índia, os hindus, a religião hindu, acredita na existência de milhões de deuses. O mesmo vale também para as crenças de origem africana. Os deuses, os orixás, eles exercem influência, eles exercem proteção ou punição, dependendo da situação, sobre a vida das pessoas. Ou também sobre outras comunidades, digamos assim, indígenas, de várias regiões aqui da América, as crenças politeístas. E no passado, evidentemente, o politeísmo ele era muito mais presente. E no passado também você tem o desenvolvimento das três grandes crenças monoteístas. O judaísmo ele vai dar origem ao cristianismo, vocês sabem disso, né? Afinal de contas, Jesus e os primeiros apóstolos eram judeus, nascidos ali na Judéia, na época do Império Romano, no século I. E também o judaísmo e o cristianismo acabam dando base mais na frente, no século VII do nosso tempo, para a formação da civilização muçulmana, da civilização árabe e da crença no islamismo. Então, vejam, a explicação religiosa ela parte, portanto, do pressuposto de que toda a verdade já está estabelecida. Então, portanto, se a verdade já está estabelecida, não compete à humanidade, não compete ao crente, não compete ao fiel questionar a verdade estabelecida. As verdades elas são ensinadas através dos cultos, através das diversas manifestações de fé, e em algumas religiões essas verdades estão escritas em livros sagrados, que são considerados livros determinados e produzidos por homens, evidentemente, pela humanidade, mas de inspiração divina. Então você pega o Pentateuco judaico, que a gente chama aqui genericamente de Velho Testamento, que depois será juntado ao chamado Novo Testamento do tempo de Jesus, formando a nossa Bíblia. O Velho Testamento é considerado um conjunto de regras, de leis, de comportamento moral a ser seguido pelas pessoas e a crença absoluta na existência de um único Deus, que os judeus chamavam de Iavé, e depois ele será genericamente chamado pelos cristãos de Deus. Tudo ali já está determinado. Todas as regras morais, o modo de comportamento, como as pessoas devem viver, estão estabelecidos naquele chamado Velho Testamento. Portanto, as regras morais, as regras de vida, as determinações de caráter divino valiam para aquelas sociedades tribais judaicas de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, e valem para os dias de hoje. A mesma coisa, o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele tinha validade para a época em que Maomé recebeu, segundo a mitologia muçulmana, os ensinamentos diretamente do arcanjo Gabriel, e esses ensinamentos posteriormente foram escritos após a morte de Maomé, escritos e transformados num livro que a gente conhece como o Corão. Tá tudo ali, já está toda a verdade. Se considera que ali estão
os princípios fundamentais pelos quais a humanidade deve viver, deve se comportar, as regras a serem seguidas. Isso significa, portanto, pessoal, compreender que as religiões, elas trabalham com aquilo que a gente chama de verdade revelada. Há uma verdade na vida das pessoas, só que esta verdade, ela está estabelecida, ela está determinada pelos deuses ou por Deus. E, portanto, determinadas pessoas recebem essas revelações, escrevem e pregam estas revelações, e as revelações, como elas são de caráter divino, elas não podem ser questionadas. São dogmas. O dogma é uma verdade que não pode ser questionada. Portanto, o elemento central da religiosidade, na maior parte das religiões, é uma crença absoluta de que aquilo que está sendo ensinado para as pessoas é a verdade divina. Se é a verdade divina, você não deve questionar, você não tem o direito de se posicionar de modo crítico em relação àquelas verdades que foram reveladas pelas divindades. Bom, por aí vocês já podem começar a imaginar o seguinte, regras morais que valiam para povos da antiguidade valem para os povos de hoje, valem para as sociedades atuais. Então, está tudo escrito, já está tudo determinado, a verdade toda já está revelada e não nos compete ficar, portanto, questionando essas verdades, porque elas já estão determinadas. É o dogma. Então, a religiosidade trabalha muito com o conceito, com uma forma bastante linear e estável de explicação do universo, dos fenômenos sociais, da relação do homem com a natureza e das próprias relações sociais. Está tudo já explicado, tudo determinado. Ao fiel compete acreditar. E mais ainda, dependendo do tipo de religião, ao fiel compete cumprir as determinações, ter fé absoluta naquilo que está determinado pela vontade divina e converter os chamados infiéis, trazer para esta fé aqueles que têm fé distintas, aqueles que têm outras crenças religiosas, ou mesmo aqueles que, mesmo tendo a mesma base de fé, vamos pegar, por exemplo, o cristianismo, mas que tem outras interpretações sobre as verdades, sobre aquilo que foi a pregação de Jesus. Por isso que no caso do cristianismo, e mesmo da crença muçulmana, não existe uma religiosidade, não existe uma interpretação única, unificada. Há vertentes, há variáveis, há formas diferenciadas de entender aquelas verdades reveladas. Isso dá origem a um conjunto de outras religiões. Então você tem, pegar o cristianismo, né, que é mais fácil para a gente entender, para a nossa cultura de base judaico-cristã ocidental. Então você tem a fé católica, você tem as religiões de base protestante, você vai para a África, você tem o cristianismo de matriz africana, ou seja, com interpretações específicas ali surgidas na África, e você tem o chamado cristianismo ortodoxo, que surge ali na Grécia, no Império Bizantino, depois do fim do Império Romano. Então, mas a base é a mesma, existem religiões diferentes porque dão interpretações diferenciadas sobre os escritos sagrados, sobre os ensinamentos. Seja como for, independente dessas interpretações diferenciadas, a base é a mesma. Verdades reveladas, dogmas que você não pode questionar e regras e leis que estão escritas e que valiam para 2000 anos atrás e continuam sendo válidas para hoje. A religião, portanto, ela trabalha, eu insisto nisso, com esse elemento de permanência, dando as mesmas explicações para os mesmos fenômenos e para os novos fenômenos que vão surgindo. As explicações costumam ser basicamente as mesmas. E a filosofia, né? A filosofia não. A filosofia se propõe, primeiro, e isso a gente viu nos bate-papos anteriores, ela se propõe a fazer uma explicação racional, buscando interpretar os fenômenos da natureza, a existência da natureza, a existência dos seres
e a nossa relação de seres humanos com esta natureza dentro de uma explicação lógica, buscando entender o ordenamento geral, buscando entender a racionalidade e as múltiplas conexões desta natureza com a humanidade e as múltiplas conexões, ou seja, os múltiplos porquês que são assim, por que as coisas são assim, buscando então sair desta explicação mítica religiosa, que determina que tudo já está explicado, tudo já foi estabelecido pela revelação divina. A filosofia, portanto, trabalha com um elemento central muito diferente em relação às religiões. Enquanto as religiões trabalham com o conceito do dogma e da fé e da verdade absoluta, da verdade revelada, a filosofia tem como elemento central, como aquilo que move o desenvolvimento da filosofia, a dúvida, o questionamento, as perguntas. Então, quando você vê numa verdade religiosa, pegar um exemplo aqui, que o homem é superior à mulher, que a mulher deve ser submissa ao homem, como ensinam determinadas crenças religiosas, a filosofia vai olhar para aquela determinação que supostamente, e pela crença dos religiosos, é uma determinação divina, porque está escrita em algum livro sagrado que foi feito por inspiração diretamente do Deus ou dos deuses. A filosofia vai olhar para aquele fenômeno e se perguntar: é mesmo? Será que é verdade? Será que tem que ser desta maneira? Então a filosofia trabalha sempre com a dúvida, o questionamento, não trabalha com verdades reveladas. Então vejamos um outro aspecto. Né? Em determinadas crenças religiosas, por exemplo, é absolutamente proibido o consumo de determinados alimentos. É óbvio que essas crenças e essas determinações, elas têm muito a ver com o modo de vida dos povos da antiguidade, o consumo de determinados alimentos. Né? Então, por exemplo, pega aqui, tem religiões que defendem que não se deve consumir a carne do porco. Isso tem a ver com condições sanitárias do consumo de animais lá na antiguidade. Mas aquilo que era válido para aquela antiguidade em função de condições sanitárias objetivas acabaram sendo transformadas em regras de vida, em determinações que impedem que lá na antiguidade e hoje sejam consumidos determinados animais. A filosofia vai olhar para isso e vai dizer: será que é verdade isso? Será que hoje, depois de tanto tempo, aquilo que era uma verdade estabelecida séculos ou milênios atrás continua válida para os dias de hoje? Então aqui eu estou fazendo determinados exemplos, estabelecendo determinados exemplos para mostrar que a filosofia sempre trabalha com o questionamento. A filosofia olha para o universo, para a humanidade, para a sociedade e vai buscar fazer o entendimento da existência do universo através das forças da própria natureza e das relações sociais, buscando olhar a própria relação social, ou seja, a relação entre os seres humanos, que para buscar o entendimento do porquê que as coisas são do jeito que elas são. A filosofia não trabalha com o conceito de verdade revelada. Isso não quer dizer que os filósofos necessariamente sejam ateus, não quer dizer isso. Quer dizer que o filósofo, independente dele ter uma crença religiosa ou não, dele ser religioso ou não, ele vai buscar escapar desta, digamos assim, explicação absoluta determinada pela fé, imposta pelo dogma, para mergulhar na busca pela interpretação mais racional e buscando os múltiplos aspectos que compõem a realidade, que compõem o universo, que compõem as relações entre a humanidade e a natureza e as próprias relações sociais. A filosofia também ela se propõe, sempre se propôs, a ter um papel de crítica, de olhar crítico sobre a religiosidade, sobre as determinações religiosas. Então, quando você vê determinadas pregações religiosas, determinadas afirmações tidas como verdadeiras no passado e no presente, a filosofia vai perguntar: será que é isso mesmo? Será que esses ensinamentos continuam válidos?
Então, a filosofia sempre está com um ponto de interrogação na sua frente, olhando de modo crítico. A religiosidade encara as coisas de modo acrítico, ou seja, a pessoa, o fiel, aceita aquela determinação da religião como verdade estabelecida, a única verdade possível, enquanto que a filosofia vai buscar outras explicações para a verdade, não aceita o dogma estabelecido. Evidentemente, vocês já devem ter percebido que isso gera atrito, isso gera conflito entre as explicações filosóficas e as explicações religiosas. É por isso que é importante a gente notar que todas as vezes em que as religiões elas ganham mais proeminência dentro da sociedade para explicar os fenômenos pelo viés do dogma e pelo viés da verdade revelada, sempre há um conflito maior com as explicações da ciência, com as explicações racionais e principalmente com as questões, as dúvidas, as perguntas e as explicações que a filosofia desenvolve para buscar encontrar a verdade. Então, tem muita gente, por exemplo, que diz o seguinte: ah, mas as religiões também têm uma filosofia. Então, diz a filosofia de vida, uma filosofia, essa religião defende uma filosofia, defende um modo de encarar a verdade. É uma forma de pensar, mas eu diria para vocês que as duas coisas caminham em paralelo, né? Sempre insisto nisso, não quer dizer que os filósofos, quem exerce o papel de ser um perguntador, quem exerce o papel de questionar, inclusive os dogmas, tenham que ser ateus, não necessariamente, mas é evidente também, fica muito claro, que sempre existe um conflito entre as verdades reveladas, que são estáticas, as mesmas determinações que acompanham o desenvolvimento da sociedade, por mais que as sociedades mudem, as explicações são geralmente as mesmas. Então existe esse conflito com a filosofia que a cada período histórico vai buscar compreender as contradições, as múltiplas determinações que regem o funcionamento da natureza, que regem o funcionamento das relações humanas. Tudo bem? Então a gente segue mais para frente aqui com outras questões sobre a filosofia e outras manifestações, outras concepções de mundo. Espero que vocês permaneçam bem, que vocês fiquem bem. No final aí, quem estiver gostando, dá aquela clicadinha aí no curtir, dá aquela clicada para receber a comunicação dos novos vídeos que eu for produzindo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, preservem-se, cuidem-se, até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.